trago notícias difíceis de lidar. Este é o último episódio da primeira temporada de Pega Pipoca. Mas não se preocupe, como toda série de sucesso, logo logo a gente está de volta. E vamos deixando de lado esse clima de tristeza, porque este programa está bom demais. Lembrando que este programa e a primeira temporada do Pega Pipoca somente aconteceu por conta do apoio da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. Em nome de toda a equipe do Pega Pipoca, gostaríamos de agradecer profundamente todo o apoio dispensado pela Secult Goiás e deixando um abraço afetuoso para a secretária Yara Nunes. Abraçamos também a todo mundo que fez, dentro da Secult, a execução deste projeto possível. Porque investimento em cultura é igual aos clássicos de cinema, nunca saem de moda. E veja o que te espera na edição de hoje. Você sabe qual é o pior diretor de Hollywood? Pois a gente te conta um segredinho sujo da grande indústria do cinema em nossa matéria de capa. Você pediu e elas voltaram. Mais Nepo Babies pra gente passar pano. Tem entrevista, tem spoiler sincerão, tem dica e tem a sua companhia, que abrilhantou o nosso programa, semana a semana. Am I okay? Dollar bill, y'all. Don't say that! Goonies never say die! No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? This is the way. Tudo certo mesmo, Wagner. Eu vou receber um detento novo essa semana, um complicado. Fofoca boa é aquela fofoca compartilhada, né? E a matéria de capa do Pega Pipoca traz o pior diretor de Hollywood de todos os tempos. E olha que ele fez filme pra caramba, viu? Pega a pipoca e segura essa bomba! Hoje, na matéria de capa, vamos desvendar a maior fraude cinematográfica da história. Seu nome? Alan Smith, o diretor com filmografia mais vergonhosa que Ed Wood em Dia Ruim. Só tem um detalhe. Pense num gênio do fracasso. Dirigiu a sequência não autorizada de Os Pássaros. Sim, Os Pássaros 2. Estragou a franquia Hellraiser no quarto filme. Fez o mockbuster The Tony Blair Witch Project. Mas espere, ele também roteirizou terror trash, produziu episódios de Deadpool, editou filmes chamados Killing Moon, um polivalente do desastre. Mas eis a farsa, Alan Smith nunca existiu. Seu nome é um anagrama para The Aliens Men, Homens de Pseudônimo. Criado em 1968 pelo Sindicato de Diretores de Hollywood para um caso explosivo. No filme Death of a Gunfighter, 1969, o ator Richard Widmark demitiu o diretor Robert Totten no meio das filmagens. Trouxe Don Siegel, de Dirty Harry, para refilmar tudo. Quando terminou, ninguém quis assumir a autoria. O sindicato inventou, então, Alan Smith, um nome genérico, Smith e, para soar único. A regra é clara. Só podia usar se provasse que o diretor perdeu o controle criativo da obra. E os famosos caíram na tentação. Dennis Hopper usou o aliado em Atraída pelo Desejo, de 1990, após brigas com a produção. Sam Raimi renegou Nut Nasceu Burro, de 1992.
E até David Lynch quase usou em Duna, de 1984. Mas aí veio o tiro pela culatra. Em 1997, o próprio Smith virou personagem num filme meta-irônico onde um diretor mata o produtor. O sindicato resolveu aposentar o pobre Alan em 2000, trocando por Thomas Lee, que nunca pegou. E assim, morreu o homem que nunca existiu. Alan Smith foi um herói anônimo para diretores humilhados, um bode expiatório para produções caóticas e o maior mito da indústria. Apesar de inúmeras obras, Alan Smith não conseguiu até hoje uma estrela na calçada da fama. Pobre garoto. É mais Nepo Babies para passar pano que vocês querem? Pois o pedido de vocês é uma ordem. Vocês pediram e elas voltaram. Nepo Babies para passar o pano, parte 2. Nepotismo com pitadas de talento. E antes que você solte um "mas ela só tá aqui por causa do pai", lembre-se, elas ainda têm que provar que não são só o sobrenome. Elas estão mandando bem até demais. Toma essa sequência. Francesca Scorsese, a Nepo Baby de Cannes. Filha de Martin Scorsese, sim, aquele. Francesca viralizou nas redes antes de estrear o curta Peixe Fora d'Água em Cannes, de 2023. Ela diz: "Quero ser a melhor Nepo Baby possível." E tá conseguindo. Enquanto você posta foto de café, ela tá fazendo cinema art house com o DNA do pai. Gia Coppola, a Coppola que veio dos memes. Netinha de Francis Ford Coppola e sobrinha de Sofia Coppola, Gia não fugiu do DNA cinematográfico. Ela estreou com Palo Alto, de 2013, baseado em contos do James Franco. Sim, aquele mesmo. O filme, um retrato hipster da adolescência americana com direito a Emma Roberts e sangue Coppola nas veias. Depois lançou Mainstream, em 2020, uma sátira das redes sociais que é tão caótica quanto o algoritmo do TikTok. Críticos reclamaram: "É Nepo Baby demais. Ela, meu avô, fez Apocalipse Now. Eu faço Apocalipse Zuckerberg." Destre Spielberg, estaríamos diante da próxima diva da ficção científica? Filha de Steven Spielberg, Destre já foi acusada de nepotismo por dirigir um curta, Let Me Go. Mas em 2024, ela prepara para dirigir o longa Please Don't Feed the Children. As apostas já estão na mesa. Vai ser a nova rainha da ficção científica? Curiosos? Bryce Dallas Howard, de Jurassic Park, a Mandaloriano. Filha de Ron Howard, Bryce começou como atriz. Lembra dela correndo dos dinossauros? Mas em 2019, ela virou a diretora favorita de Star Wars, comandando episódios de The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Agora, ela prepara para estar à frente da próxima série da franquia, Skeleton Crew. E a gente só pede: dá um filme pra ela, Disney! Porque elas importam? Elas transformam um privilégio em arte. Enquanto Nepo Babies homens fazem filmes sobre o peso da fama, elas exploram universos femininos complexos e sem pedir licença. O sobrenome abre portas, mas não segura a câmera. Elas provam que mesmo com acesso fácil, é preciso ter visão, ou pelo menos um roteiro que não seja "ai, meu pai é famoso". Hollywood precisa de mais Nepo Babies assim, porque, convenhamos, é melhor isso do que o 157º filme do Homem-Aranha. Veredito: se o preço para ver histórias originais é aguentar mas a família dela, que venham mais Nepo Babies. Porque no fim, elas estão fazendo cinema que homens Nepo Boys só sonham em plagiar. E se reclamarem, lembre-se, até o Scorsese começou carregando câmera pro pai. Nepotismo? Tá no DNA do cinema. Para fechar com chave de ouro, a tia Kelly traz para a garotada uma dica que é um grande clássico dos anos 80. Olá, viciadinhos em telas verticais! Tia Kelly está de volta para moldar suas mentes frescas com o melhor do cinema analógico para crianças. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo! Muito antes da humanidade normalizar seres humanos fazendo coreografias em frente do computador, lá na época onde as televisões eram gordas e a gente tinha que esperar a hora que o nosso programa favorito ia passar na tela. Nossa, esse quadro está entregando muito minha idade, né? Faz tempo. Mas voltando aqui, lá pelos idos de 1985, quando sua mãe ainda acreditava em Papai Noel,
um jovem grupo de amigos lá do Oregon, conhecido como os Goonies, se metem em grandes aventuras tentando salvar suas casas da execução hipotecária. Você primeiro, hein? Tá bom. Brent, eu não quero entrar aí. Que vergonha! Vergonha! Não se exponha. Vai, Brand, dá um beijo de língua nela, vai. E para isso, Mickey Brand, Bocão, Dado e Gordo partem em busca do tesouro de Willy Caolho. Hey, Mike found the map! One-eyed Willie! Prepare-se para se encantar com Slot, o membro favorito dos irmãos Fratelli, que apesar da sua aparência assim assustadora, tem um coração doce como chocolate. Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu. Agora chega de spoiler e dedo no play para assistir Goonies. E se sua mãe reclamar de algumas das cenas assim politicamente incorretas, diz pra ela que é culpa dos anos 80, viu? Ela vai entender. Ô, pessoal, me deixa entrar! Otário à vista. É o gordo. Sou eu! Eu acabei de ver a coisa mais doida de toda a minha vida! Primeiro vai ter que dançar a lambada. Corta essa! Dança. Corta essa! Dança! Corta essa, Bocão. Corta essa. Gente, alguém me explica como que a gente sobreviveu aos anos 80? Oi, pessoal, mais uma entrevista da série do Pega Pipoca e hoje eu tenho o prazer de falar com o Kleber Alves. O Kleber eu conheci na pele de ninguém menos que Jesus Cristo, no teatro, muito antes dele começar a galgar aí os espaços dentro do cinema. Eu acabei convidando ele à época, isso faz quase 10 anos, para fazer literalmente o cão encarnado num personagem que eu posso estar muito errada, mas é o primeiro grande vilão que ele fez dentro do cinema. E um filme que levou quase 10 anos para estrear, e de lá para cá ele não para no cinema, e a gente vai ouvir um pouquinho mais dessa história com ele hoje. Seja muito bem-vindo, Kleber. É um prazer imenso falar com você. Eu tenho zero dúvidas do seu imenso talento, eu vi isso em cena. A gente lá, 10 anos atrás, bem num cinema handmade, super independente, se arrasou na pele do Arthur. Então, é um prazer enorme entrevistar você nesse programa de cinema para que mais gente conheça um pouquinho do seu processo de ator. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Obrigado a galera que está acompanhando aí. Bom, prazer é todo meu falar com vocês, falar de um assunto que eu gosto absurdamente. Eu costumo dizer que, assim, sempre que a gente fala de cinema, de interpretação do cinema, a gente está falando da vida, né? Então é muito bom poder compartilhar tudo isso. O prazer é todo meu de estar aqui com você, de trocar essa ideia, de bater esse papo e fazer com que as pessoas também, né, vejam a interpretação para o cinema como vida. É isso mesmo, né? O Arthur foi o seu primeiro grande vilão de cinema. Foi o Arthur, e você acredita que depois do Arthur eu fiz outros grandes vilões, mas realmente o Arthur acho que foi assim, marcou muito. E na época, né, há quase 10 anos atrás, na época eu lembro que eu soltei alguns spoilers, assim, a gente sempre solta, o ator tem que estar movimentando nas redes sociais, né, e a partir desses spoilers vieram muitas coisas assim relacionadas a esse tipo de personagem nos outros trabalhos. E acabou que eu abri portas, assim, na minha vida, fazendo esse personagem, acho que até energeticamente, né? Eu abri portas enormes.
E foi muito bom viver esse personagem, porque ele tem um círculo dramático, ele tem uma complexidade que é muito fera, né? Por assim dizer. É muito fera e muito diferente daquilo que eu sou. E por que foi um aprendizado muito grande para mim viver esse personagem? Porque como que eu empresto aquilo que eu sou para um personagem que é tão complexo que não tem nada a ver comigo? E aí eu fui buscar, eu fui correr atrás das coisas. E foi tão importante, tão marcante, porque me deu perspectivas também para estudar muito mais sobre a interpretação realista, porque foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Então, eu estava vindo do teatro, que tem uma forma de interpretar, de jogar com o público totalmente diferente, e fui para o cinema, onde foi uma espécie assim de, cara, que novo, que coisa nova, então vamos estudar sobre isso, vamos buscar sobre isso. Então foi muito impactante em todos os aspectos. Quem não assistiu Uma Rosa e o Cartão, que acabou de estrear, então quem não assistiu ainda, dá tempo de assistir. Conta para o público como é que é a história do Arthur. Bom, o Arthur, ele é um cara extremamente peculiar, né? Por que peculiar? Ele tem um relacionamento, e nesse relacionamento ele acaba dominando, sendo a parte dominante, no sentido de segurar, né, a sua parceira para ele. Mas esse segurar essa sua parceira para ele é meio que colocá-la numa redoma, onde ela faz somente aquilo que ele quer, onde ele tenta dominar. Posso dar um spoilerzinho para quem não assistiu? Ele tem um ponto muito marcante e muito interessante assim na personalidade. Ele é um fã de cabelos. E aí a personagem, né, a Raquel, que é né, a esposa dele, enfim, ele é apaixonado no cabelo da Raquel. E por que o cabelo para ele é muito importante? Porque é um ponto onde ele usa para manipular. Ele tem uma relação escondida aí nessa questão do cabelo que é muito interessante. E é onde acontece todo o conflito na relação desse personagem com a Raquel. E aí ele acaba manipulando a Raquel pelo cabelo. E quando eu digo pelo cabelo, eu digo em todos os aspectos, né? Por segurar o cabelo, claro, no sentido figurado, porque ele manipula de todas as formas, ele manipula a personagem emocionalmente, fisicamente. O cara é muito interessante. Eu não vou falar mal do personagem, porque é extremamente necessário para que a gente entenda até mesmo a sociedade em que a gente está hoje, para que a gente veja vários Arthurs, né, dentro da sociedade. Então, assim, eu não vou falar mal porque é um personagem extremamente interessante, mas ele tem esse ponto-chave de manipulação, onde ele usa e onde ele proíbe a Raquel, no caso de cortar esse cabelo, porque onde toca nele, né, onde está a ferida dele, onde ele sente prazer, e ele acaba colocando, de fato, a Raquel numa redoma, e ela faz o que ele quer, mas ele tem uma vida dupla, porque ao mesmo tempo que ele tem essa relação com a Raquel, ele tem uma relação fora ali do processo do relacionamento dos dois, que é muito interessante, vocês só vão descobrir quando vocês assistirem o filme, e acontece uma peripécia muito grande com o cabelo da Raquel. E é onde estoura todas as bombas. Ok. Para além do Arthur, como é que está a jornada do Kleber no cinema? Porque tem um Kleber ator de teatro, professor de teatro, que até hoje está ativo, né? Você Sim. pode, inclusive, falar um pouquinho do Hamlet, que é um trabalho dos trabalhos novos que você está trabalhando, e o Kleber, que também não parou no cinema. Me fala um pouquinho dessas duas jornadas paralelas. Ainda tem uma terceira jornada, que é o Kleber da publicidade, você acredita? Eu acho que eu sou um dos únicos não, mas assim, eu gosto de trabalhar nas três vertentes, porque eu entendo que a interpretação, ela é o que move o ator, né? Então, eu não me vejo como ator de teatro, como ator de cinema, como ator de publicidade, eu me vejo como ator. E o mais interessante é que são caminhos diferentes, mas quando você é ator, você busca esses caminhos, por mais que eles sejam diferentes. Você busca se aprimorar nesses caminhos. Eu sou professor de teatro, realmente estou ativo até hoje. Eu dou aula numa das maiores escolas de arte aqui de Goiânia, que é o Gustavo Ritter.
preparo atores, lá eu trabalho a disciplina de interpretação teatral, então estou sempre em constante movimento com eles. Eu acho que é a forma que eu encontrei de estar sempre crescendo, né, como pessoa, passando aquilo que eu aprendi, e como artista também, né, impulsionando outras pessoas a terem pensamentos críticos, a falarem aquilo que elas querem através da arte. Para além disso, eu nunca, jamais deixei de ser ator, nunca vou deixar. Eu acho que eu só sou professor por ser ator. Então, eu continuo fazendo, continuo aprimorando meu trabalho como ator. No teatro, atualmente eu estou em cartaz, como você disse, com o Hamlet, que é muito legal, um espetáculo muito bacana, uma adaptação do Constantino Isidoro, que é o nosso diretor, onde a gente pega o Hamlet, que é um clássico do Shakespeare, e leva para a rua, com todo o contexto dramático, trazendo uma linguagem totalmente interessante e acessível, para que as pessoas elas tenham a possibilidade de conhecer esse grande clássico, que às vezes fica dentro da caixinha, né? As pessoas acham muito distante conhecer Shakespeare, conhecer Hamlet, às vezes, talvez até pela dificuldade da leitura, mas aí quando a gente pega e leva o Hamlet para a rua, a gente está tornando totalmente acessível esse conhecimento, essa linguagem, essa leitura. E eu tenho o prazer de interpretar o Hamlet, que é um dos maiores desafios aí da minha vida no teatro, porque é um personagem extremamente complexo, e eu adoro personagens complexos, mas eu sofro bastante, mas gosto muito de fazer. E além do teatro, eu tenho feito bastante cinema. Eu acabei de rodar um curta-metragem agora, chamado Kid, com a direção do Fernando Canhete. Estou rodando um longa, onde eu faço uma participação muito legal, que é o São Miguel Arcanjo. Inclusive, a gente roda, as minhas cenas, a gente roda essa semana. Estamos em processo de pós-produção com 2 grandes séries. Uma que foi o Arani, onde eu faço um vilão, ó... onde eu faço um vilão, faço o Edgar, que é muito bacana o personagem, é parecido, vou dar um spoilerzinho aqui breve, que é a série, tem um pouco a ver com Jumanji, sabe, aquela perspectiva do jogo, onde os personagens entram dentro do jogo, e aí cada personagem chega num lugar diferente, e é muito interessante a forma como vai se desenrolando o roteiro, e as conexões vão se formando dentro dessa série. E acabou de lançar agora, a gente não teve ainda o lançamento oficial, mas acabou de lançar o Caminhos, que é uma série que conta várias histórias, né, de personagens diferentes, todas relacionadas a doenças psicológicas. A gente tem suicídio na série, a gente fala da depressão, a gente fala de um monte de coisas. E eu faço um personagem que é um traficante. Tá vendo que é um pouco parecido, né, as coisas. Eu faço um traficante no 7º e no 8º capítulo da primeira temporada. E tá muito legal. Eu tive a possibilidade de ver esses capítulos e fiquei muito impactado, assim, com o resultado. A gente se doa tanto no processo, e quando a gente vê o resultado, acho que assim, a gente lava a alma, né? E na publicidade, eu nunca parei também na publicidade. Estou sempre, hoje, inclusive, eu gravo um comercial mais tarde, e sempre estou correndo atrás, porque isso é o que me motiva, é o que me mantém vivo, estar interpretando, estar em constante contato, né, convivenciar o outro, porque nós atores temos a carta branca, é muito importante. Você que está há um bom tempo já dentro do cenário, tanto de teatro, mas de cinema também. Você já atua há muito tempo, desde curtas até longas, dentro do cinema goiano. Você conseguiu perceber um impacto palpável já e concreto da entrada das leis de incentivo para o volume e para a qualidade das obras que estão sendo rodadas dentro do estado de Goiás? Olha, é muito complexo esse assunto, né, Aline? Porque, assim, eu acho que ainda falta muita coisa. Eu acho que cinema é uma coisa muito cara de se fazer, é extremamente caro, é extremamente complexo. Então, acho que falta muito, muito, muito para que a gente... Qualidade nós temos. Nós temos muita qualidade. O que, de fato, falta é a grana para fazer, né? Então, por que a gente não se assemelha às produções fora do estado de Goiás? Por conta da grana. Então, acho que ainda é muito pouco
Eu acho que ainda é muito cru, muito neném ainda, sabe? Acho que deveria ter um olhar maior para esse caminho, para essa linguagem que é o cinema, que, de fato, claro, tem melhorado, mas assim, ainda é muito pouco pela demanda que nós temos, pela vontade que nós temos e pela qualidade que nós temos. Então, acho que é isso. Acho que é muito pequeno ainda. Muito. Se você pudesse dar uma dica para a pessoa que está assistindo o programa, que gosta de interpretar, nunca fez um curso, nunca participou de um filme, tem curiosidade, tem vontade, qual seria o caminho das pedras, na sua opinião? Vamos lá. O ator, ele precisa entender que fazer cinema, fazer teatro, interpretar, não é uma profissão como qualquer outra e que precisa de muito estudo. Então, eu tô aí, eu comecei a fazer teatro, a interpretar com 10 anos de idade, até hoje eu sou um grande aprendiz, eu nunca vou estar pronto, porque é um tijolinho a cada dia que a gente vai construindo. Então, a primeira coisa, buscar uma escola onde você possa entender sobre a interpretação, certo? Primeiro caminho. E aí pode ser o teatro, pode ser cinema, pode ser que você, né, às vezes você quer o teatro, mas você, nessa caminhada, é até importante para que você descubra outras coisas também que você gosta, talvez, de interpretar para o cinema. O ator, ele é técnico, ele tem um trabalho técnico. E para que você entenda a parte técnica, você precisa conhecer. E você só conhece quando você busca. E buscar a partir de onde? De cursos de teatro. Gustavo Ritter tem excelentes cursos de teatro, excelentes profissionais, o próprio Brasileiro França também. Então, são escolas extremamente acessíveis, onde você não paga nada, onde você dá uma ajuda de custo e você pode estudar sobre o teatro, sobre a interpretação de qualidade, né? E aí, paralelo a isso, se o seu desejo for interpretar para cinema, começar a buscar também esse caminho. E aí, o que significa buscar esse caminho para cinema? Correr atrás de cursos, entender como funciona a interpretação realista, entender como funciona esse método, entender quem são esses caras que falam sobre isso. Como eu vou personalizar? O que é personalizar? Como eu vou trazer para mim, sabe? No momento em que eu estiver interpretando. Porque aquilo que é mais visceral no cinema é aquilo que você vive de verdade atrás da câmera. A gente até brinca demais que no cinema a gente, por favor, não interprete. Por favor, seja. Mas para que você seja, é preciso que você tenha conhecimento, é preciso que você busque, que você corra atrás de técnicas e que você estude. O ator, ele é um cara que estuda muito. E se você pudesse pegar aí a sua jornada inteira, botar um top 3, tanto pode misturar teatro e cinema, das coisas que você já fez, quem seriam os seus 3 dodóizinhos assim que você guarda com um carinho muito especial? Ah, só 3. Ah, sou ruim. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Top 1. Ser Tão Grande, do Guimarães Rosa. Foi um espetáculo de teatro onde eu tive a oportunidade de ganhar o melhor ator no 39º FENATA, que é um festival nacional de uma abrangência assim, fenomenal. Eu tinha muito medo de ir para festivais. Vou só te contar a história rapidinho. Eu tinha muito medo de ir para festivais porque eu tinha medo de apanhar. Olha que loucura. A gente sempre tem um debate depois do espetáculo e tal, e aí, por exemplo, a gente estava falando de Guimarães Rosa. Então, nesse debate foi até uma coisa muito interessante, porque a gente tinha só especialistas de Guimarães Rosa debatendo o espetáculo, né? Então, era uma banca aí composta por uma galera. E eu falei, cara, seja o que Deus quiser, a gente fez o trabalho, tá tudo certo, e foi muito legal, porque a gente recebeu umas críticas muito interessantes, e ao mesmo tempo a gente apanhou também, óbvio, mas foi muito bacana. E aí lá eu virei uma chave de que é um processo, que tá tudo bem, que apanhar faz parte, então foi muito impactante para mim. E por ter ganhado também como melhor ator. Esse é um personagem que eu tive muita dificuldade e muito carinho ao mesmo tempo. Então é o meu top 1 aí no teatro. No cinema, vamos lá, uma rosa e um cartão, sem dúvidas, não é porque eu tô falando com você, mas é porque foi o meu primeiro vilão, e a partir desse vilão eu abri portas para outros vilões.
Foi um personagem extremamente complexo de fazer, eu ainda estava no processo de entender o que é uma curva dramática, o que é um processo de conexão aí dentro do cinema, como é que é viver um personagem que é tão diferente daquilo que eu sou enquanto pessoa. Então, o Arthur foi um presente muito grande, assim, para mim. E abriu portas na minha vida que foram engraçado. Eu falo, parece que, mas assim, até mesmo psicológica, sabe? Até mesmo no sentido de energia. Foi o primeiro vilão que eu fiz no cinema. Então eu entendi que eu podia buscar coisas dentro de mim, até mesmo que eram diferentes, mas que eu poderia usar com a mesma energia. Então por isso me abriu tantas portas no cinema, né? E o terceiro lugar, vamos lá, o terceiro lugar foi um personagem que eu fiz no cinema no teatro durante muitos anos, e que foi muito importante, foi muito impactante para mim, foi meio que um divisor de águas na minha vida enquanto ator, que foi Jesus Cristo. Fiz por 12 anos, então tá dentro dos meus top, né, dos meus tops, assim, foi muito bom. E recentemente eu tive a oportunidade já estou um pouco mais velho e tal, a gente tem que liberar o personagem também para outros atores, mas eu tive a oportunidade de fazer a preparação de elenco esse ano da Paixão de Cristo da Sagrada Família. Então, que foi onde eu fiz durante muitos anos, assim, esse personagem. E foi muito gostoso, porque eu pude reviver toda a emoção novamente, mas com um outro olhar, sabe? Com um olhar agora de preparador, de fazer com que os atores estabelecessem as próprias conexões e trouxessem as suas dores para o palco. Foi muito bom, foi muito importante para mim. Para quem não é de Goiânia, Kleber, explica o que significa fazer Jesus na Paixão de Cristo da Sagrada Família. Explica a dimensão desse espetáculo, do público que costuma ir, da movimentação que acontece dentro da cidade para assistir, que é meio que calendário oficial de Semana Santa dentro da cidade de Goiânia, né? Explica para quem está de fora Não entender. é calendário. Olha que loucura. Vocês estão preparados para descobrir? Para quem é de fora? Vamos lá, então. A Paixão de Cristo, eu acho que é um dos maiores eventos que nós temos aqui durante o ano. Por quê? Porque, inclusive, a Paixão de Cristo da Basílica Sagrada Família, ela se tornou oficial no calendário. Então, ela é um evento oficial, onde existe um processo de preparação, claro, é um processo extremamente técnico, é um processo extremamente profissional, mas sem a gente perder a essência, que é evangelizar e trazer as pessoas para aquilo que a gente quer falar, que é a história de Jesus. Então, é um projeto muito grandioso, onde a gente tem muitos patrocinadores que brigam, que fazem fila para patrocinar esse projeto, porque ele tem uma abrangência e um alcance muito grande, tanto no meio artístico quanto no meio social, né, no meio religioso. Ele tem uma abrangência muito grande. É um espetáculo onde a gente apresenta num estacionamento, e esse estacionamento ele comporta em torno de 20 mil pessoas, então esse é o público que nós temos na Paixão de Cristo, para vocês entenderem a grandiosidade desse projeto e o quanto ele é marcante. E é um projeto que a gente transmite, inclusive, tem toda uma equipe por trás, acho que uma equipe aí de 150 pessoas, fora o elenco, cuidando para que tudo dê certo, cuidando dos bastidores. É uma logística enorme. Por isso ele tem essa abrangência e essa importância tão grande na sociedade, no meio artístico e no meio religioso. É excelente. Se vocês tiverem a oportunidade de algum dia vir para Goiânia, na época em que estiver acontecendo a Paixão de Cristo, assistam a Paixão de Cristo, porque é a maior do estado, né, de Goiás. O que vem de Kleber por aí? O que a gente pode esperar? O que está no forninho? Dá semi-spoilers, dá o que é possível contar para a galera do que está vindo de Kleber por aí. Vamos lá, vamos lá! Então, fora os projetos que estão em andamento, por exemplo, o Hamlet, eu estou em cartaz com ele, a gente deu uma pausa agora, porque a gente acabou um projeto, e a gente está se preparando para um novo projeto, então lá para setembro a gente começa a rodar com esse espetáculo de novo. Então, estamos aí num processo de descanso, de férias, né, do espetáculo, mas agora a gente retoma os ensaios. Tem os filmes que estão em processo de pós-produção, tem aquilo que eu ainda vou gravar nessa semana, mas o grande mote, o que está rolando agora e que já está passível de estreia, agora no mês de agosto, é uma peça
que é um teatro empresa, mas que virou um espetáculo grande, onde a gente traz uma mensagem muito importante, que é o jogo do poder. Que espetáculo é esse? É um espetáculo onde a gente aprovou uma lei e a gente construiu um roteiro em cima das pessoas que jogam nas bets, né? Então, executam o jogo do tigrinho. Então, a gente conta a história de um personagem que perdeu quase tudo, relacionamento, quase perde a vida por estar jogando nessas questões aí, nesses jogos de bets. Então, narra a história dele do começo até o final e ele tem uma reviravolta muito importante. Esse espetáculo, ele tem o patrocínio do Cicobi, e a gente vai viajar a 10 cidades do Brasil com ele. A gente estreia agora em agosto e faz essa transição aí, faz essa estrada, né? Onde tem os pontos mais importantes do Cicobi no Brasil. É uma preocupação muito grande do Cicobi em ter esse roteiro, em ter esse texto, para que o texto seja uma forma de conscientizar as pessoas que estão, a gente vê aí, apesar de que não é muito divulgado pelas mídias, a gente vê aí pessoas perdendo vidas, né, por conta desses jogos. Sem dúvida, então é sem o que a gente tem aí de mais imediato. E em breve eu quero estar trazendo você de volta para a telona. Eu posso dizer, como diretora, que foi assim um presente imenso. A gente teve um elenco muito bom em Uma Rosa e um Cartão. Foi o meu primeiro longa e a gente já contou com nomes assim que estão aí até hoje fazendo grandes coisas no cinema. Alex Amaral, Ivan Lima, você, a Adriana. O Rodrigo Cunha, Rodrigo Cunha. muita gente boa. Eu recebi realmente, porque a gente, para quem não sabe, Uma Rosa e um Cartão foi feito com um transporte, um pastel e um sonho. E um sonho. Basicamente, Um sonho e uma dignidade. quase uma dignidade. Mas a gente fez na raça mesmo, porque o pessoal apostou bastante no filme, e 10 anos depois estreando, ele continuou super atual. A gente estreou com casa lotada no Cine Cultura, todo mundo brigando para poder assistir de novo. Vai ter em breve a exibição dentro do simpósio. Assim, felicidade ver o pessoal querendo e procurando, né? Então, eu quero dizer para você, enquanto diretora, que com certeza, assim que eu tiver mais trabalhos, eu faço questão de ter você no elenco, porque é um prazer Sou imenso eu que dirigir faço você. questão de estar com você. Desculpa te cortar, mas você não tem noção do quanto eu gosto de trabalhar com você, do quanto eu admiro a sua inteligência no set, na direção. Nossa, é um presente para mim, a honra é minha. Eu quero estar com você, no que você fizer, nem que seja para levar um copo com água, assim. Sim, eu como diretora posso dizer que é um prazer imenso. Você realmente mergulha dentro dos personagens que você faz. Por isso eu fiz questão de ter você aqui entre os entrevistados do Pega Pipoca. E assim, como sempre, né, vida longa ao seu trabalho, que é muito dedicado. Então, sempre que você tiver uma novidade, pode trazer aqui para o Pega Pipoca. A gente faz questão de divulgar o que você está trazendo. É isso aí, mais uma vez eu agradeço. Mando um beijo para a galera do Pega Pipoca, pessoal que assiste, pessoal que gosta de cinema. É um programa extremamente interessante, né? Então, um beijão para vocês. Foi uma honra estar aqui, trocar essa ideia com vocês, esse bate-papo. É sempre muito produtivo quando a gente senta para conversar. E obrigado mais uma vez pelo convite. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijos! Quem nunca se perguntou, tá tudo bem comigo? O Cinema do Vale de hoje lança essa pergunta e apresenta para você um filmaço. Se você já se perguntou, será que eu sou lésbica? Enquanto assistia qualquer filme da Charlize Theron, Está Tudo Bem Comigo é o filme que vai te fazer rir, chorar e dar match com sua própria identidade. Tá lá na Max e é a comédia sáfica que você não sabia que precisava, mas que vai amar como se fosse um crush do Tinder. Lucy, Dakota Johnson e os 50 Tons de Charme é uma mulher de 32 anos que acorda um dia e pensa: e se eu gostar mesmo de mulheres? A partir daí, ela mergulha de cabeça e sem manual na cena lésbica de Los Angeles, com direito a dates desastrosos, encontros em apps duvidosos
e uma melhor amiga, Sonoya Mizuno, de Casa do Dragão, que é o suporte emocional que todo mundo quer ter. E olha que a jornada é baseada na vida real da roteirista Lauren Pomeranz, ex-roteirista de Ellen DeGeneres Show. Então, prepare o coração para relatos em nível divertidíssimos. Enquanto filmes hétero romantizam encontros perfeitos, aqui a Lucy enfrenta desde gatilhos sáficos, como saber se ela tá flertando ou só sendo gentil, até a clássica crise, será que essa camisa xadrez me faz parecer muito lésbica? Então, se você já traumatizou um date falando de ex 5 minutos depois do oi, se acha que representatividade sáfica precisa vir com humor sem clichês e com Dakota Johnson de cara de perdida, se quer ver um filme dirigido por Tig Norato e Stefania Aline, casal real de comediantes que virou figurinha carimbada do cinema LGBTQIAPN+, receba esse selo de aprovado pelo Cinema do Vale para Está Tudo Bem Comigo. Afinal de contas, ele é despretensioso, mas necessário. Tipo um abração da melhor amiga depois de um date ruim. Entre piadas, isso é muito específico, e momentos me identifiquei, socorro, o filme prova que descobrir-se pode ser um caos, mas um caos delicioso. E ainda tem a Dakota Johnson, provando que sim, ela é a rainha dos papéis esquisitinhos desde 50 tons. Eu não gostei, tu não gostastes, ele não gostou, nós não gostamos. Vós não gostastes, eles não gostaram. Porém, a gente amou fazer um pequeno bullying com esse desastre do cinema no Spoiler Sincerão. Roda a vinheta. Um trio de mariachis full aleatório desconexo inicia a história de uma advogada com talentos musicais que é procurada para gerenciar a mudança de sexo de um líder de cartel mexicano. Seguindo com aleatoriedades, músicas sussurradas e um espanhol orgulho do Duolingo, a advogada encontra um médico, despacha a mulher e filhos do traficante para a Suíça e a notícia que o malvadão morreu se espalha. Anos depois, volta o cabrão, já como Emília, volta a esposa, volta filhos, volta advogada, volta espanhol ruim, volta música sem sentido e absolutamente ninguém percebe nada, o que prova que um problema pior que o nível linguístico do elenco do filme é a questão oftalmológica. Emília resolve criar uma ONG de procurar os cadáveres que ela mesma escondeu, mostrando que nada como um salto e uma boa make para renovar a alma de uma pessoa, enquanto segue sendo um macho escroto com a esposa e mentindo pros filhos. Daí ela é sequestrada, canta mais uma música sem nexo, vira efeito pirotécnico, depois santa, mostrando que sempre é possível ser adorada desde que se tenha muita grana e um bom departamento jurídico. Os brasileiros não estão mais falando de Ainda Estou Aqui nas redes sociais. Mas e agora? Como deixar a chama do cinema nacional viva depois que o fogo do primeiro Oscar apagou? Essa é a análise da nossa crítica de cinema, Aline Willig. A vitória de Mikey Madison realmente representa o etarismo do Oscar? Oscar, etarismo e a guerra das gerações. Mikey Madison é a vilã ou só mais uma vítima? Salve, pipoqueiros! Hoje vamos desvendar um mistério mais intrigante que o final de Inception. Mikey Madison ganhar o Oscar mais uma vez mostra que a academia odeia filmes de terror que representa etarismo ou só prova que o roteiro de A Substância tinha razão? Primeiro, os fatos. O Oscar tem uma relação com idade tão complexa quanto o Tinder de um vampiro. Até pouco tempo atrás, homens podiam vencer Oscars de melhor ator com cabelos grisalhos. Mulheres precisavam ser jovens, porém sofridas. Média 39 anos. Agora dizem que a coisa melhorou. Mas melhorou mesmo? Demi Moore, aos 61, protagonizou A Substância, filme que mistura body horror, crítica à indústria e um final com mais camadas que uma cebola. E adivinhem? Perdeu. Mas calma, haters. A derrota dela pode não ser só por conta da idade. O Oscar tem pavor de terror, a menos que você seja O Silêncio dos Inocentes. E alergia a filmes dirigidos por mulheres. Só 3% dos vencedores de melhor direção são garotas. A Substância, que critica a obsessão pela juventude, foi engolido pela máquina como um spoiler no Twitter. Ironia? Toda.
Já a Nora, estrelado por Mike Madsen, levou o prêmio como história sobre uma trabalhadora sexual que, segundo críticas, é tão estereotipada como uma linda mulher com Enzo no lugar do Richard Gere. O problema não é a personagem ser uma menina do job, mas sim a trama ser hiperestereotipada e mal escrita. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, o hate se voltou, claro, para a menina. Mike virou alvo de ataques misóginos, enquanto o diretor, homem, segue intocado. Genio Zeppelin não fez sucesso à toa. Mas vamos respirar fundo e lembrar. Elizabeth Moss em Mad Men era julgada por ser nova demais, mas John Hamm, Don Draper, só ganhava elogios por ser velho e charmoso. Meryl Streep só virou a diva depois dos 40, enquanto Robert De Niro já nasceu com cara de taxi driver. Demi Moore, nos anos 90, foi chamada de gananciosa por ser a atriz mais bem paga e hoje é cancelada por ser velha. Ou seja, Hollywood é uma montanha-russa onde mulheres são jogadas do alto aos 30, enquanto homens deslizam suaves até os 80. Mike Madsen, com seus 20 e poucos anos, não é uma vilã aqui, é só mais uma sobrevivente de um sistema que adora jogar mulheres numa arena, estilo Jogos Vorazes. E onde entra o etarismo? A substância mostra Elizabeth, Demi Moore, sendo substituída por uma versão jovem, interpretada por Margaret Qualley, no roteiro que parece um documentário da indústria. A obra é literalmente sobre etarismo, mas o Oscar preferiu premiar a Nora, que, além de tudo, tem um diretor homem contando uma história feminina, no melhor estilo Oops, I Did It Again. Mas atenção, haters das redes, chamar a Mike de puta só prova que o problema nunca é o filme, e sim a mulher. Enquanto isso, Leonardo DiCaprio pode namorar só mulheres de 25 e continuar sendo o rei do mundo. Então, pipoqueiros, a lição é: critiquem o sistema, não as mulheres. Exijam mais diversidade entre os votantes do Oscar e menos homens brancos de 60 anos que acham que a substância é terror demais. E lembrem-se, Hollywood é uma máquina, mas a gente pode ser o USB que infecta o sistema com críticas inteligentes. E Demi Moore, se você estiver ouvindo a gente, olha, a gente te vê, a gente te ama e a gente está pronto para fazer um mutirão de streaming para a substância virar um filme cult. Já que este é o último Fica a Dica da temporada, resolvemos trazer uma que vale por 4.320. Duvida? Então se liga aí. Pega a pipoca, meu amigo, e segure na poltrona, porque essa dica de hoje traz a série mais maluca que já surgiu no streaming. É Caleidoscópio, da Netflix. E olha, não é só um nome bonito, não. São 40.320 maneiras diferentes de assistir. Isso mesmo, mais de 40.000 combinações. Parece jogo de tabuleiro alucinado? É porque praticamente é. Bora desvendar esse quebra-cabeça? A premissa é um assalto bilionário, desses que deixam marca. Mas o pulo do gato? Cada episódio é uma cor e conta um pedaço da história, fora de ordem. Você escolhe por onde começar. Netflix colocou só uma regra: assista o episódio branco por último, mas pode desobedecer se você quiser. E o resto? Liberdade pura. Quer ver as consequências antes das causas? Pode. Quer entender o passado dos personagens, depois vê-los fugindo? Beleza. É seu caleidoscópio pessoal, quase um Subway cinematográfico. Qual molho você vai querer? Vamos entender o mapa da trama. Violeta, 24 anos antes do assalto. O começo de tudo. Verde, 7 anos antes. Plano se formando? Amarelo, 6 semanas antes. A pressão aumenta. Laranja, 3 semanas antes. Últimos ajustes. Azul, 5 dias antes. A contagem regressiva. Branco, o assalto. O grande dia. Vermelho, 1 dia depois. A fuga? O caos. Rosa, 6 meses depois. O que sobrou? Você é daqueles que gosta de pegar os truques para melhor experiência, né? Tô sacando você. Um grande número de críticos e fãs da série sugerem a seguinte ordem: amarelo, violeta, laranja, verde, azul, vermelho, rosa, branco. Vai lá, printa! Vou enrolar mais um pouquinho por aqui. E o motivo dessa ordem? Pois eu te explico. Ela cria suspense, revela segredos aos poucos e guarda a explosão, o assalto,
pro final. Mas se você quiser começar pelo rosa ou pelo verde, o desafio é seu. Cada ordem revela conexões diferentes entre os personagens e seus motivos. Porque isso é revolucionário? Experiência única. Sua visão da série será literalmente diferente da do seu amigo que assistiu. Quer desver e ver de novo? Pode. Se assistir em outra ordem, eu te garanto. Você tem outra série novinha em folha pra ver. Você é o diretor. Controla o ritmo, o mistério, as revelações. Desafio lançado. Escolha suas cores, embaralhe os episódios e boa viagem temporal. Só não esquece, o branco é o grande final. Ou não? Rebeldes, eu confio em vocês. Conta pra gente depois qual ordem você escolheu. E será que descobriu todos os segredos? O cinema brasileiro tem sim humor de primeira e com gostinho de quero mais. Roda Esse Tem no Brasil. Estômago 2, a volta do chefe que faz até carcereiro lamber os dedos. Tá com fome de dica boa de filme nacional? Pois afie seus talheres, porque hoje, no Este Tem no Brasil, a dica é quentinha e temperada com astúcia prisional. É Estômago 2, O Poderoso Chefe, a sequência esperadíssima do clássico de 2007. João Miguel tá de volta como Raimundo Nonato, e dessa vez o caldeirão tá fervendo, dentro de um presídio. Bora servir essa trama? Quem viu o primeiro Estômago sabe. Raimundo Nonato não é só um cozinheiro, é um sobrevivente. Agora, preso e chefão das panelas da penitenciária, ele domina o jogo alimentando carcereiros e líderes do crime. Comida é poder. Mas aí chega Dom Caroglio, Nicola Ciri com aquele bafo de máfia italiana, e tudo vira um caos temperado. Nonato precisa usar cada truque culinário para manter o seu trono. Um molho mal passado? Pode custar a vida. Uma negociação com o mafioso? Mais perigosa que facão afiado. O filme é um prato cheio de lealdade frágil. Quem é amigo de verdade? Jogos de poder, o sabor do controle, sobrevivência criativa, improvisar ou morrer. João Miguel? Impecável. Ele devora o personagem com a mesma fome de quem venceu prêmios no primeiro filme. E Nicola Ciri faz a ameaça crescer na panela. A química dos dois é o tempero secreto que segura a trama. Agora o polêmico. Críticos dividiram os talheres. Tem quem diga que falta um molho do original, aquele fresh de 2007. Mas tem quem ame e diga que o primeiro foi a entrada e este é o prato principal. Então, bora combinar? Se você ama cinema brasileiro corajoso, curtiu o primeiro Estômago ou quer descobrir esse universo, quer ver comida como arma e sobrevivência como arte, Estômago 2 é sua pedida perfeita. E cuidado com quem tempera o seu feijão. O Direção de Arte traz mais uma vez um dos queridinhos desta temporada. Bora de mais adereços no cinema que fizeram a diferença de algumas obras? Muito além de enfeitar, os adereços no cinema podem compor papéis fundamentais de demarcação da personalidade dos personagens, entregando pistas psicológicas para o público sobre quem está sendo retratado e, principalmente, os porquês daquele personagem ter este ou aquele comportamento. Em After Sun, o protagonista, vivido por Paul Mescal, começa o filme com um braço engessado, um jeito inteligente de indicar que o personagem já entra na história quebrado. O gesso é um símbolo visível da dor emocional dele. Well done. So what's your sister's name? Sophie. Oh, nice. I'm her dad, though, actually. Os óculos da Éfaba, em Wicked, têm o desenho de infinito. São uma representação do poder sem limites que ela possui, mas que ainda não consegue enxergar no início da trama. No filme Os Excêntricos Tenenbaums, a personagem imatura vivida por Gwyneth Paltrow cresce, mas continua usando a mesma presilha e o corte de cabelo de quando era criança, uma pista da personalidade do que o público pode esperar de Margot. Os fones de ouvido de Theodore, o personagem de Joaquin Phoenix em Her, servem para representar o desejo de desconexão de Theodore com o mundo real. O que era apenas um enfeite, vira contexto e deixa o roteiro muito mais embasado. E é já contando os dias para o nosso retorno que me despeço deste episódio que, como toda a primeira temporada, esteve recheado de muita informação e cinema de boa qualidade.
Se pintar saudade, é só maratonar nossos episódios e fazer muito barulho nas nossas redes sociais que a gente volta correndo, viu? Lembrando que este programa e toda a primeira temporada do Pega Pipoca aconteceu por conta do apoio da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. E corta. Calma, gente. Pera. Certeza que não tem nenhuma matériazinha ainda para rodar? Não? Tipo aquele rolo de cinema esquecido? Não, né? Então é isso, gente. Até a segunda temporada do Pega Pipoca.